nome. Bom dia. Bom dia para quem está entrando. Papo das 10. Oi, Leozinha. Oi, Jane. A Laís e a Tereza. Sejam todas bem-vindas. Oi, Laís. Que legal ter vocês aqui comigo, ao vivo. Oi, Line. Que legal ter vocês comigo aqui ao vivo. Bom dia, Jane. Bom dia, querida. Eu sei que quarta-feira, 10 da manhã, é um horário que não é todo mundo que consegue, né, tá ao vivo. Mas o que eu sempre falo, todos os episódios aí do programa, né, do Papo das 10, ficam gravados no Instagram e no meu canal no YouTube também, que aliás eu preciso ir lá para atualizar, porque eu acho que da semana passada eu não fiz o upload. Mas enfim, tem todos os episódios lá no meu canal do YouTube. Também tem os vídeos de Enneagrama que eu gravei há pouco tempo. Estão aí no meu feed do Instagram e também vão estar lá disponíveis no canal no YouTube. E aí as pessoas podem assistir depois, né? Isso que é interessante. O que eu tenho observado é isso, que tem muita gente que assiste depois, né? O Papo das 10. E para mim isso é motivo de muita alegria. Então sejam todos bem-vindos, quem está aí ao vivo, né? Na manhã dessa quarta-feira, dia 30 de junho. E também sejam bem-vindos aqueles que estão assistindo esse vídeo no seu horário predileto, preferível e possível, né, de assistir. Hoje está uma manhã gelada no Brasil todo. Eu já vi aí pelo menos 2 pessoas que são do Rio Grande do Sul. Imagino que estejam bem agasalhadas, porque se aqui em São Paulo, né, São José dos Campos, está um frio danado, hoje de manhã estava 7 graus, eu fico imaginando aí no nosso Rio Grande do Sul. Terra que eu amo e que, se Deus quiser e a pandemia deixar, em setembro eu vou estar visitando de novo. Mas muito bem, estamos então aqui para fazer essa conversa. Hoje eu escolhi um tema que eu, super adoro falar, e super trato disso, né, com os meus pacientes, com os meus clientes de terapia e quando também fazia processos de coaching, falava muito sobre isso, que é a linha do tempo, né? Oi, Rafael, meu primo. A Madângelo também está junto com a gente. Rafael, meu primo, direto de Portugal, se eu não me engano, né? Oi, Mari, tudo bem? Então, que é a questão da linha do tempo. Em que sentido a linha do tempo, né? Então, eu costumava falar isso, né? Nos meus atendimentos, costumo falar que se a gente imaginar que nós temos uma linha do tempo em que nós temos o passado, o presente e o futuro, nós, com certeza, se pudéssemos dividir a humanidade inteira, e não é um exagero falar isso, a humanidade inteira nessa linha do tempo, nós encontraríamos pessoas que vivem no futuro, outras que vivem no passado e outras que vivem no presente. E essa foi a chamada que eu fiz para o nosso Papo das 10 de hoje, né? André, explica melhor isso, né? Vamos lá. As pessoas do primeiro grupo, essas pessoas que eu falo que vivem no futuro, são aquelas pessoas que têm por hábito antecipar os acontecimentos. Então, elas tendem a viver ou a vivenciar as coisas antes que elas aconteçam. E quando eu falo viver ou vivenciar as coisas antes que elas aconteçam, oi, Francildes, tudo bem? A Fran, querida. Eu não estou falando que é vivenciar as coisas na nossa dimensão física, ou seja, não é exatamente a ação, mas na maioria das vezes, em pensamento e também nas suas emoções. Então, coisas que ainda não chegaram, coisas que ainda não aconteceram, esse tipo de pessoa que vive no futuro antecipa. Antecipa nos pensamentos, antecipa nas emoções. Então elas estão o tempo todo pensando como que as coisas serão.
E qual que é a cilada disso, né? Qual que é o ponto que a gente tem que observar quando nós, eventualmente, somos desse grupo, né? De pessoas que vivem no futuro? A questão é que nós, ao termos por hábito esse tipo de comportamento emocional e mental, a gente não vive o aqui e o agora. E por fazermos isso, por termos esse foco no futuro, via de regra, esse tipo de pessoa é uma pessoa ansiosa. São pessoas ansiosas. São pessoas que vivem preocupadas. O que quer dizer isso, preocupados? São pessoas que pré-ocupam, ou seja, ocupam antecipadamente a sua mente, os seus pensamentos e, na maioria das vezes, associado a isso, as suas emoções, seu espírito e até mesmo seu corpo físico, com coisas que não só ainda não aconteceram, como existe uma grande possibilidade, muitas vezes, de sequer acontecerem, de sequer se tornarem realidade. Oi, Lívia. Oi, Mônica. André e Eduardo, que legal. Sejam todos bem-vindos. Compreendem isso? Quando nós preocupamos a nossa mente, as nossas emoções, os nossos pensamentos, nosso espírito, nosso corpo físico com coisas que ainda não aconteceram, nós estamos não só deixando de lado o momento atual, o momento presente, como também estamos nos ocupando de coisas que talvez não venham a se tornar realidade. Quando eu estou em terapia, em setting terapêutico falando sobre isso, existe uma técnica, um exercício que eu proponho que é muito bacana. Eu não vou falar toda a técnica porque é legal não dar spoiler sobre essa coisa, porque eventualmente alguém que está me ouvindo vai passar por essa experiência com algum terapeuta, algum coach, e aí já saberá, né, o que acontece na técnica. Mas basicamente, essa técnica serve para a gente explicar e entender e diferenciar o que é um problema de uma preocupação. Então eu peço para a pessoa listar numa coluna o que ela entende que ela está vivenciando de problemas e o que ela entende que está vivenciando de preocupações. E sem explicar a teoria sobre isso, sem dizer o que é um e o que é o outro. E a pessoa lista lá. E aí nós vamos conversando sobre as coisas que a pessoa listou. O que eu falo para vocês, né? Qual que é a grande diferença entre problema e preocupação? Vamos lá? Anota, cai na prova. Problema é tudo aquilo que está acontecendo e que eu tenho recursos para resolver. Então, qualquer coisa que aparece para mim que eu não tenho condições de resolver, eu não tenho recursos, eu não estou falando de recursos só materiais, qualquer tipo de recurso para resolver, isso não é um problema, é uma preocupação. Ah, André, daí o que eu faço com essa preocupação? Porque isso tá aí, tá na minha vida. Eu simplesmente abandono? Não, você pega carinhosamente e fala assim, olha, eu te entendo, eu te acolho, viu, preocupação? Mas no momento eu tenho aqui, 5 problemas, 5 coisas que de fato eu tenho condições de olhar e resolver. Então eu vou lidar com essas coisas e depois eu olho para vocês. Tudo bem, preocupações. Aí você bota numa gavetinha, é lógico que eu estou usando aqui uma metáfora, você bota todas essas preocupações numa gavetinha e aí você vai lidar com os seus problemas, ou seja, você vai lidar com os seus desafios, com as situações que realmente você tem condições de resolver. Legal isso, né? Não é uma proposta bacana para gente que tem essa coisa da ansiedade, de ficar pensando nas coisas no futuro, e a gente esquece de olhar para o presente. Tudo bem? A gente está só começando e eu estou gostando pra caramba desse bate-papo. Espero que vocês também. Aí nós temos aquele segundo grupo. Então, o primeiro grupo são as pessoas que vivem no futuro. O segundo grupo são as pessoas que vivem no passado. O que significa isso, André? Significa que essas pessoas que são desse grupo, né,
elas ficam pensando e remoendo coisas, eventos que já aconteceram. E qual que é a grande cilada disso? Que a gente vai ficar o tempo todo pensando em como poderíamos ter agido diferente. A cilada por trás disso é que a gente vai talvez trazer sentimentos de culpa, de remorso, de sofrimento, muitas vezes de raiva por ter feito algo de uma maneira que poderia ter sido feita de outra. E é por isso que eu também coloquei na chamada da live que pessoas que vivem muito conectadas com o passado, ou seja, pensamento e emoções a coisas que já aconteceram, tendem a serem pessoas depressivas. E aí não vamos entender a depressão naquele ponto de realmente ser uma doença, uma coisa extremamente grave. Mas pessoas que ficam, sabe, assim, puxa vida, mas eu podia ter feito melhor e eu não fiz. E aí fica, né, se chicoteando, entra naquela energia da culpa, do remorso, né? E criam invariavelmente uma crença ou uma máxima de que o ontem foi sempre melhor do que o hoje. Aí é o oposto, ao invés de se lamuriar por coisas do passado, também ficam se remontando ao passado como momentos que foram sempre melhores do que estão vivenciando agora. E qual que é a cilada? A mesma de quem vive no futuro. Você passa a não olhar para o seu momento presente. Você não se permite vivenciar o seu momento atual. Tudo bem? Então, pessoas que vivem no futuro, pessoas que vivem no passado. E aí, na linha do tempo, tem as pessoas que vivem o momento presente. Seria o terceiro grupo, né? E esse grupo, lamentavelmente ou não, é o menor dos três. Então, poucas são as pessoas, e eu me incluo nesse rol aí, que de fato vivem o momento atual. E nós demoramos para entender, para compreender que o que realmente importa é o aqui. E não à toa o aqui, o momento atual, é chamado de presente. É um presente para nós a gente poder vivenciar o nosso momento atual, as coisas que estão acontecendo ao nosso redor agora. E aí perceba que sim, falar em compreender e viver e vivenciar o momento atual não é tirar a importância do que a gente já vivenciou, e muito menos não planejar o nosso futuro. Nós precisamos honrar tudo aquilo que nós vivenciamos, toda a nossa bagagem de experiências. E nós também precisamos viver num mundo, nós já vivemos no mundo em que a gente precisa minimamente ter um objetivo, uma meta, um sonho, ou seja, um planejamento para o futuro. O que não é recomendável é que a gente se escravize olhando somente para o passado ou olhando somente para o futuro. E aí entra uma palavra que eu gosto muito, que é: oi, Janu, tudo bem? Luciana Tolosa, que legal, sejam bem-vindas. O que nós precisamos é uma palavrinha que eu gosto muito, que se chama equilíbrio. Então nós precisamos ter um foco maior no que nós estamos vivenciando agora, ou seja, no momento atual, e manter esse equilíbrio das coisas que aconteceram no passado e as coisas que estão por vir. O que aconteceu no passado, a gente tem que honrar olhando como ensinamentos. E são ensinamentos não só de coisas que a gente deve fazer, ou seja, deve repetir, comportamentos que tivemos, pensamentos que tivemos, ações que fizemos, como coisas que nós não devemos repetir. E eu vou além. Não são só as coisas que nós fizemos, mas também coisas que nós presenciamos nos outros. Eu falo muito isso para o meu filho. Filho, na vida você vai ter experiências próprias e de outros que você vai olhar e vai falar: isso me serve.
Este é um bom ensinamento. Então eu vou repetir. Eu vou guardar aquilo e toda vez que eu tiver a oportunidade de ter aquele comportamento, de ter aquela ação, eu vou fazer daquela forma. Mas preste atenção, porque você também vai ter contato com exemplos, situações e modelos que não te servem, não te interessam, não são uma rota segura para o seu desenvolvimento pessoal, para a sua felicidade. Tudo bem? E o futuro, por sua vez, ele vai nos servir como motivação, motivo para ação. Então é importantíssimo que nós tenhamos sim metas, que nós tenhamos objetivos claros para o nosso futuro, que nós tenhamos sonhos, mas apenas e tão somente para que eles nos motivem agora, no momento atual. A gente não pode ficar lá na frente vivenciando coisas que ainda não aconteceram. Legal isso? Interessa para vocês, né? Ter esse conhecimento que parece às vezes óbvio, mas quando a gente traz, quando a gente conversa sobre isso, parece que dá, né, desperta um pouquinho isso na gente. E aí fica aquela pergunta, né, da chamada da live. E você? Em qual desses grupos você se encaixa? Do grupo 1, que seriam aquelas pessoas que vivem no futuro, do grupo 2, que são as pessoas que vivem no passado, ou do grupo 3, que são as pessoas que realmente conseguem manter o foco no momento presente. A gente vai falar bastante sobre isso. E aí tem umas dicas para que a gente possa então se manter um pouquinho mais focado no presente, porque falar de uma situação, de um desafio, né, que nós normalmente estamos acostumados, que nós já trazemos há muitos anos na nossa vida, que é, por exemplo, manter o foco no passado, é fácil, né? É uma constatação, é autoconhecimento. Agora, ok, André, eu já entendi, eu sou uma pessoa realmente que sou muito focada no futuro, eu sou muito focada no passado, eu quero aprender, como é que eu faço para me manter focado no presente? E aí tem umas dicas, né? A primeira dica que eu dou é que a gente precisa policiar os nossos pensamentos. A gente precisa criar uma forma de alerta toda vez que o nosso pensamento fica fugindo, escapando para o futuro ou para o passado. E aí a gente, com essa estratégia que a gente vai bolar, e cada um vai ter a sua, a gente voltar-se para o momento presente. Uma dica que quem é da área do autoconhecimento, e eu acredito que algumas pessoas já conhecem e até pratiquem isso já, é a questão da meditação. A meditação, ela é uma técnica, e essa técnica, ela tem um objetivo que é nos levar a um determinado estado. E aí esse estado, eu vou falar primeiro do estado, depois a gente fala da técnica, se chama mindfulness, que é nada mais, nada menos do que o estado de presença. Ou, vocês vão ver outros autores falando sobre mindfulness se referindo como estado de atenção plena. E isso é importantíssimo, né? Buscar esse estado de presença é importantíssimo para a nossa saúde, em todas as nossas dimensões. Saúde mental, saúde emocional, saúde espiritual e também para a nossa saúde do corpo físico. André, explica melhor esse negócio de mindfulness, explica melhor esse negócio de atenção plena. Muito simples. Vocês que estão me ouvindo ao vivo ou depois, né, que esse vídeo vai ficar gravado, como eu falei. O que você está exatamente fazendo nesse momento? Você está com a atenção plena no que eu estou falando? Ou você está aqui ouvindo o André, mas ao mesmo tempo conferindo suas mensagens no WhatsApp ou no Facebook, ou preparando comida, ou assistindo televisão, ou trabalhando? Compreende isso? Você está fazendo um monte de coisas ao mesmo tempo? Quem não faz isso? Quem nunca fez isso? Todos nós estamos, de certa forma, acostumados, habituados a fazermos mais de uma coisa ao mesmo tempo. E aí, o que acontece quando a gente faz isso? A nossa mente, ela se divide. Não tem como ser diferente. Se eu estou fazendo duas coisas ao mesmo tempo, a minha mente vai se dividir. Metade da minha atenção vai para cá, metade da minha atenção vai para lá. E se isso é verdade, e é,
uma dessas duas coisas, ou as duas, não vão me trazer um resultado 100% satisfatório. Do que se eu colocasse minha atenção plena só numa coisa primeiro, e fosse até o fim com aquilo, e depois olhasse para a outra coisa. Ah, André, não dá, não tenho tempo, não consigo, eu tenho que fazer 1000 coisas ao mesmo tempo, né? É aquela mãe que está aqui com uma mão cozinhando, com a outra está empurrando o carrinho e com o pé está enxugando o chão. Eu entendo que isso aconteça, né? E como eu falei, eu mesmo já passei por situações de fazer 1000 coisas ao mesmo tempo. Só que o fato da gente constatar isso significa assim, é um chamado. Eu estou tomando conhecimento de que fazer muitas coisas ao mesmo tempo não me traz o tal do estado de presença, não me traz o estado de atenção plena ou mindfulness. E isso não é bom, não só para os meus resultados, como para a minha saúde. Então, o que eu posso fazer para treinar minha mente, meus pensamentos e meus comportamentos para focar nas coisas que estão acontecendo uma a uma, fazer uma coisa de cada vez. Então, isso é o convite, esse é o convite, né? E aí a gente vai chegar já na meditação, que é uma técnica que nos ajuda nisso, né? Uma maneira importante da gente observar o que a gente está fazendo no momento presente é muito simples, eu também ensino isso em Setting Terapêutico de Coach. É a gente literalmente observar o que estamos fazendo. Nos mais simples gestos, nas mais simples rotinas do nosso dia a dia. Quer ver um exemplo? Ó, quando a gente está escovando os dentes. Experimenta quando você está escovando o dente, logo pela manhã, ao invés de já ficar pensando no seu dia que está por vir, que está começando, né? Olhar para a sua mão, para os movimentos que você está fazendo. Olha para o ambiente em que você está. E foca a sua atenção naquilo que você está fazendo. Se você está caminhando, vou fazer uma caminhada, seja por hobby, por esporte, ou está apenas se deslocando da sua casa para algum lugar. Foca nos seus passos, olha para baixo e perceba seus pés caminhando no chão. Pare para pensar e pare para observar os barulhos do ambiente em que você está. Isso, exatamente, o foco, né? Pare para observar as pessoas que cruzam o seu caminho. Porque esse tipo de observação que a gente está fazendo com os nossos sentidos da visão, do olfato, da audição, eles vão fazer com que o nosso foco, a nossa atenção se volte para aquele momento. Porque como é que a gente vai imaginar, por exemplo, que a gente vai usufruir de todas as benesses de uma boa alimentação, por exemplo, se quando nós estamos nos alimentando, fazendo uma refeição, nós estamos ao mesmo tempo assistindo a um telejornal. Um telejornal que só traz notícias ruins. Um telejornal que está tirando o nosso foco de uma coisa essencial para a nossa saúde do corpo físico, que é a nossa alimentação. Não tem como. E quando o nosso filhinho chega da escola super feliz porque ele fez um trabalho, um desenho, porque ele tirou uma nota boa e tal, e aí ele chega para nos contar isso, para nos compartilhar isso. E a gente fala, filho, que legal, me conta o que aconteceu. E no segundo seguinte a gente vira o rosto e enquanto a criança está se comunicando com a gente está lá olhando as mensagens no celular. Nós estamos dando atenção plena a esse momento? Nós estamos em estado de presença com o nosso filho nesse momento? A resposta é óbvia, né? Claro que não. Então, nós estamos deixando escapar algumas oportunidades de vivenciar o momento atual porque não somos treinados a focar naquilo que está acontecendo agora. Quer ver um outro exemplo bem legal? Quem dirige carro vai se identificar com isso. Já aconteceu com vocês de vocês estarem dirigindo e simplesmente ter um lapso temporal e você vai parar num lugar e você não se lembra do caminho?
Você não se lembra do caminho que você fez para chegar na sua casa. Você não se lembra quantos radares, inclusive, você passou. E aí você fica até se perguntando, meu Deus, será que eu passei na velocidade certa naquele radar? Então, naquele momento que você estava dirigindo e fazendo aquele percurso, você estava com atenção plena no que você estava fazendo? Óbvio que não. Com certeza o seu pensamento estava em outro lugar, ou no futuro ou no passado. Legal isso, né? Esse exemplo. E quais são as ciladas, né? São aquelas duas que eu já falei. Para quem vive fazendo muitas coisas ao mesmo tempo, a ansiedade. Então são pessoas que vivem num ritmo acelerado. E para as pessoas que eventualmente fazem muitas coisas e acabam não conseguindo dar conta, não conseguem os bons resultados, porque justamente está se dividindo em mais de uma atividade, ela tende a entrar naquela vibe, né? Naquela energia da depressão. Porque você faz um monte de coisa ao mesmo tempo, não consegue dar conta, não termina ou não alcança um bom resultado. Então também é uma cilada que a gente pode cair. E aí, como eu falei, né, o mindfulness, o estado de presença, é um estado, é uma condição que a gente deve buscar, e a meditação seria uma técnica que a gente pode usar para treinar isso, essa busca do estado de presença. E o que é meditação? Meditação é uma conexão interior, é uma conexão com nós mesmos. É uma busca que nós fazemos da nossa solitude, não é solidão. Solidão é um sentimento que nós temos que não é, via de regra, muito bom, que é quando nós achamos que fomos abandonados. Nós gostaríamos de ter a presença de pessoas ao nosso lado e não temos. Isso é solidão. Solitude é quando nós voluntariamente falamos, ok, nos próximos 30 minutos, nos próximos 40 minutos, eu vou ficar comigo mesmo e só comigo mesmo. No meu silêncio interior, ouvindo a voz que está aqui dentro de mim e que está ecoando dentro de mim. E é aí que a gente vai então desacelerar. É aí que nós vamos então focar no presente. E vamos olhar para o passado como lições aprendidas e não como motivo para dor e sofrimento. Vamos respeitar o futuro que está por vir, mas entendendo que ele vai chegar ao seu tempo. Olha só, a palavra tempo, né? Linha do tempo. Então a gente não vai querer ficar antecipando as coisas. Em última análise, a gente, quando faz meditação, a gente aprende a equilibrar mente, corpo e emoções. E olhar para dentro, a palavra meditação, além de significar olhar para dentro, ela significa se concentrar. Então é um exercício que nos ensina a concentração. E André, para que isso, além de buscar o estado de presença? Quais são os benefícios? Tem vários benefícios. Eu não sou expert, não sou instrutor de meditação, tem muita gente boa por aí, mas tem vários benefícios. Diminui o estresse, possibilita curas desse pensamento acelerado ou dessas emoções que a gente remói por coisas que já passaram, não tem mais como desfazer. Né? Melhora o nosso humor, melhora a nossa vibração energética, melhora o nosso sono, melhora a nossa criatividade, traz mais energia para o nosso dia a dia. E aí sim, né? Aumenta o nosso foco, a nossa concentração, como eu falei, e por tudo isso a gente tende a ficar menos ansioso. E como que a gente faz meditação? É óbvio que eu não vou falar aqui em 5 minutos, não vou ensinar ninguém a meditar. Mas existem várias técnicas. Você pode praticar yoga, você pode buscar cursos que vão te ensinar a meditar, e tem vários por aí. Você pode buscar, por exemplo, o Marco Meda lançou há pouco tempo, né, um pacote de 200 meditações guiadas. Né? Então, quem tem aquela dificuldade de se fechar em si mesmo, de olhar para si e ficar em silêncio, que é importante para meditar, que o pensamento, sabe, quando você não consegue, o pensamento vem mesmo sem você querer. Então, a meditação guiada é uma excelente dica, um excelente caminho, porque daí você vai focar numa voz, numa pessoa que está justamente te guiando numa determinada meditação.
né? Existe um exercício simples que eu aprendi logo no início, quando eu comecei a meditar. Esse sim eu vou passar para vocês agora, né? Caneta e papel na mão, nem precisa, porque é muito simples mesmo. Que é o exercício da respiração. Então, se você sentar num local na sua solitude, né? Ou seja, você consigo mesmo, sem televisão, sem ninguém do seu lado, sentar de uma maneira confortável, numa cadeira ou numa poltrona, nunca deitado, tá? A gente não deve, oi Dada, Claudinha, tudo bem? Samara, Neuza. Se a gente se sentar num lugar confortável, fechar os olhinhos e começar a prestar atenção na nossa respiração, focar, ó, estado de presença. Respiração é algo que está sempre acontecendo no momento presente. Então, se a gente focar na nossa respiração, nós já estamos meditando. E aí existe esse exercício que é o seguinte: você vai inspirar contando mentalmente até, vamos dizer aí, 6. Então você respira contando mentalmente até 6. Vamos lá, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Você vai inspirando e contando mentalmente até 6. Aí você vai prender a sua respiração por 2 a 4 segundos, contando mentalmente. Então você segura essa respiração de 2 a 4 segundos. E aí depois você vai expirar esse ar que você inalou por 6 segundos e segurou por 4 em 8 a 10 segundos. Aí você conta mentalmente e vai expirando no ritmo para chegar lá no final, né, aquele ponto que você não consegue mais expirar, em 8 a 10 segundos. E você vai repetir isso durante 10, 15 minutos, só focando nesse exercício. Pronto, você já está meditando. Você já está focando toda a tua atenção para aquele momento importantíssimo da sua respiração. Isso é fantástico. E não é simples? Agora, tem uns detalhes que a gente deve incorporar às práticas meditativas. Primeiro, o local, como eu falei, precisa ser um local tranquilo para você fazer. Quem gosta pode acrescentar ali naquele ambiente uma música calma, tá bom? É interessante que a gente tenha um horário reservado na semana, coloca na agenda. A gente bota na agenda que tem que buscar o filho na escola, que tem que passar no médico, que tem que fazer compra, que tem que fazer isso, fazer. Por que a gente não coloca na nossa agenda semanal, e eu cobro isso dos meus pacientes, um momento para nós mesmos, um momento de meditação, um momento de contato com a natureza? Então coloca na sua agenda e cumpra aquilo ali. Naquele dia, naquele horário marcado, a gente vai então manter o nosso foco na nossa meditação. Tudo bem? Uma outra coisa que a gente precisa trazer como dica para a gente focar mais no momento presente é que a gente tenha cuidado com a autocrítica e também com a crítica aos outros, tá bom? Porque toda vez que a gente vai fazer uma autocrítica, toda vez que a gente mantém o foco em ficar se criticando por coisas que nós, obviamente, já fizemos, a gente vai estar trazendo esse sentimento de olhar para o passado. E aí vai vir junto, invariavelmente, a culpa, o remorso. Então, está na hora da gente olhar para nós mesmos com mais compaixão. Trazer o auto-perdão que vai nos libertar das coisas que a gente eventualmente fez e que a gente considera que não foram as melhores práticas. A gente tem que se permitir isso. E quando nós conseguimos romper esse laço com o passado por meio do auto-perdão, a gente se liberta, a gente consegue focar mais no presente. Tudo bem? Uma outra dica que eu dou para vocês, e aí tem já a ver com relacionamento, nós com os outros, eu com o próximo, eu com o mundo, é que a gente escute mais. Toda vez que a gente consegue focar nossa atenção em escutar mais do que falar, a gente vai sim estar praticando o estado de presença. Nós vamos estar nos livrando, inclusive, de falarmos coisas de forma reativa ou impulsiva e depois se arrepender. Nós vamos estar focando no que a outra pessoa fala. Isso, prática do Ho Oponopono, perfeito, Luciana. E nós vamos estar trabalhando a nossa mente para focar naquele momento.
Porque se eu olho para a pessoa com quem eu estou conversando de forma profunda, escutando ela, eu não estou focado no momento presente, gente? É muito simples isso. Mas quantas e quantas vezes as pessoas vêm nos procurar, chegam até nós para conversar e a gente está ali fingindo que está ouvindo e na verdade o nosso pensamento está em outro lugar. Então façam esse treinamento. Alguém chegou para conversar com a gente? Ouça. Escuta profunda, fala amorosa. Anota aí, escuta profunda, fala amorosa. É praticamente um mantra para mim. Por quê? Porque isso é algo que vai nos ensinar a ouvir mais do que falar. Essa lição da escuta profunda, fala amorosa, eu tirei de um livro chamado A Arte de Se Comunicar. É um livro do Thich Nhat Hanh, não sei como é que fala, mas ele é um monge budista, um escritor vietnamita, tem vários livros publicados. Esse livro é bem fininho, eu não tenho ele aqui, eu tenho ele em casa, mas como eu me mudei no início do ano, esse livro certamente ficou dentro de uma caixa e eu não estou com ele à mão. Mas procura depois na internet, se for de interesse, é A Arte de Se Comunicar. E ele fala sobre essa necessidade que nós temos de primeiro ouvir de maneira profunda. Então, por isso que é escuta profunda. Porque quando a gente escuta profundamente, a gente se prepara para o que a gente vai falar diante daquela informação que estamos recebendo. A gente consegue ter uma fala amorosa. E aí a gente transforma aquele momento, ao invés de ser um simples diálogo ou uma coisa que poderia descambar para uma agressão, uma violência verbal, para uma hora de cura e de transformação. Isso é fantástico, não é fácil, não é fácil. Para quem tem esse ímpeto da reatividade, de mal a pessoa terminou uma frase a gente já está respondendo, não é muito fácil não. Mas é um exercício que eu proponho para vocês. E a outra coisa, para que a gente possa então focar mais no presente, é a gente se mexer, é se mover. Porque toda vez que a gente está parado, corpo parado e mente parada, a tendência da gente ficar pensando e se remoendo de coisas do passado ou ficar viajando na maionese em coisas do futuro, né, preocupando nossa mente com coisas que a gente nem sabe se realmente vão se tornar um problema, e aí isso está lá no iníciozinho da nossa live, a gente vai tornar aquele momento propício para isso. Então mova-se. Vá atrás, coloque ações na sua vida, preencha a sua agenda semanal com coisas úteis para você fazer da sua vida. Tudo bem? E por que tudo isso? Aí eu trago para vocês uma frase do Lao Tse, ou Lao Tzu, que é um filósofo da China antiga, que fala o seguinte, isso estava lá na chamada também para essa live. Se você está deprimido, você está vivendo no passado. Oi, Deusa, tudo bem? Se você está ansioso, você está vivendo no futuro. E se você está vivendo no momento presente, você está em paz. Não é fantástico isso? E aí, por falar em momento presente, tem um outro livro que eu vou mostrar para vocês, esse eu tenho aqui em mãos, que é O Poder do Agora. É do Tolle, né? Do Eckhart Tolle. Que é um cara que traz assim o conteúdo desse livro. Não é um conteúdo fácil de ler, não é um livro assim tão simples de ler, mas é um conteúdo que vai muito além das palavras. É um conteúdo que pode nos conduzir a um lugar de profunda serenidade, acima dos nossos pensamentos, acima dos problemas que a nossa mente cria. E uma das coisas que chama a atenção nesse livro é algo que eu gosto muito, que eu falo em todas as minhas lives e treinamentos e quando vamos falar de Enneagrama, né? Que é a questão de nós sermos seres integrais. Então, o tempo todo, o autor nos lembra disso, dessa conexão que, independente da nossa vontade, acontece a todo instante entre mente, emoção, corpo e espírito. Né? E ele fala, né, e a gente vai aprender em determinado momento nesse livro, que as nossas emoções são uma reação do corpo aos nossos pensamentos. Digo isso para vocês, que o nosso corpo vai reagir ao que a gente pensa por meio das nossas emoções.
Então a emoção, segundo esse autor, nasce no lugar onde mente e corpo se encontram. E por isso que é interessante e importante que a gente tenha, então, o nosso pensamento focado no momento presente. Porque se eu fico remoendo, trazendo o meu pensamento lá para o passado, com coisas que normalmente não foram agradáveis, coisas que eu me arrependo, coisas das quais eu me culpo, eu não vou conseguir lidar com isso e eu vou estar impactando, porque as minhas emoções, que são essa conexão entre mente e corpo, as minhas emoções não são emoções saudáveis, porque eu estou olhando para coisas ruins do passado. Como que isso vai refletir no meu corpo? É isso mesmo, em doenças. O meu corpo físico vai refletir as minhas emoções que foram disparadas pelos meus pensamentos de uma forma não saudável. Isso vale também para o futuro. Pessoas que ficam conectadas muito ao futuro, elas vão trazer esses pensamentos lá no futuro, vão trazer emoções de ansiedade, emoções muitas vezes de medo, emoções muitas vezes de gula por ideias no futuro que a gente não sabe se vão dar certo e sequer se vão acontecer. E isso pode se refletir no nosso corpo físico de uma maneira também não saudável. Então, o convite que eu faço para vocês, a gente está se encaminhando ao final aqui, é que a gente se habitue a perguntar o tempo todo o que está acontecendo nesse momento. Você saiu para caminhar, ou vou sair para fazer uma caminhada, o dia está bonito, vou aqui cuidar da minha saúde. Está fazendo uma caminhada? Quando você se lembrar dessa frase que eu acabei de falar, faça para você mesmo, para você mesma. O que está acontecendo nesse momento da minha vida? E aí olha para o redor que você vai encontrar as respostas. Eu estou caminhando, o meu ritmo está acelerado ou está lento? Eu estou com algum desconforto físico? Como está a minha respiração? Que sons eu estou ouvindo? Tem barulho de pássaro? Tem barulho de vento? Qual é a temperatura do ambiente? Quantas pessoas estão cruzando o meu caminho? Gente, isso muda uma vida. Esse é um treinamento que a gente vai fazer para a gente focar no momento presente. Sinta a energia do momento, sinta as emoções que o momento que você está vivendo, seja ele qual for, estão te trazendo. Que emoções são essas? Ou seja, viva o momento presente. Tudo bem? André, você fala muito sobre enneagrama, né? Escreveu um livro, um romance literário sobre enneagrama e até agora eu não vi você falar muito de enneagrama. O que é esse negócio de foco no passado, foco no futuro ou foco no presente tem a ver com enneagrama? Você não vai me dizer que também tem a ver com enneagrama isso, né? Claro que tem. Claro que tem. Por que que tem? Então, para quem não conhece o Enneagrama, eu vou falar bem rapidinho, né? O Enneagrama é um sistema de autoconhecimento e autodesenvolvimento e o primeiro contato que nós temos com o Enneagrama, e é só o primeiro contato, é quando nós entendemos as 9 tipificações de personalidade na qual toda a humanidade se encaixa, obviamente com várias nuances, né? Que são os 9 eneatipos. E esses 9 eneatipos, eles estão divididos em 3 grupos. Lá no topo, os instintivos, depois vem os emocionais e depois os mentais. Os instintivos são os tipos psicológicos 8, 9 e 1, os emocionais 2, 3 e 4 e os mentais 5, 6 e 7. Tudo bem até aqui? Pois muito bem. Os nossos, vou começar aqui pelos mentais. Os nossos mentais, 5, 6 e 7, são pessoas do grupo 1. São pessoas que, em relação à linha do tempo, vivem no futuro. Os nossos emocionais, 2, 3 e 4, segundo o sistema de tipificação psicológica chamado Enneagrama, do qual eu sou especialista, treinador e escrevi um romance, são pessoas do grupo 2. São pessoas que vivem conectadas emocionalmente e com pensamentos no passado.
E os eneatipos 8, 9 e 1, que são os instintivos, são pessoas que têm o foco mais no presente. Eu não vou dar aula sobre isso aqui, a gente precisaria falar horas e horas a fio sobre isso, para eu explicar cada um dos eneatipos. Mas é importante a gente saber, primeiro, que existe uma motivação por trás disso, para sermos assim. Por que um eneatipo 2, que está na tríade emocional, se remonta tanto ao passado? Então existe uma lógica nisso, é lógica mesmo. Existe algo que aconteceu no passado dela, um trauma, uma crença, que a faz o tempo todo se remeter ao passado. A mesma coisa para os mentais, que são aqueles que têm o foco no futuro. Por que um eneatipo 7 está sempre tendo ideias, 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 ou seja, sempre olhando lá na frente para o futuro, sem conseguir focar no presente? E por que os instintivos têm tanto esse pé no chão, energia terra, e vivem mais o momento presente? Também existe uma motivação por trás. A outra coisa que é importante falar, André, então quer dizer que os eneatipos da tríade instintiva são melhores que os outros porque eles conseguem esse foco no presente? Negativo. Porque essa energia do foco no presente dos instintivos é uma energia desequilibrada. Nós temos um instinto de usar o corpo muito forte. E aí nós temos a tendência de atropelar as pessoas. Porque como elas não são como nós, como elas estão ou no passado ou no futuro, a gente fala assim, deixa aqui que eu vou resolver. Meu negócio é agora, eu vou resolver o negócio, então a gente vai então atropelar como uma patrola, né? Como fala lá no sul, nós vamos sair atropelando todo mundo. Então nós precisamos buscar o equilíbrio de como usar esse foco no presente. Tudo bem? Eu tenho vídeos, tá, que eu explico melhor sobre essas tríades, está aí no meu feed, né? Que a gente fala sobre essas energias de cada uma das tríades no Enneagrama, tá bem? Mônica, é um prazer que você... Nossa, eu fico tão feliz de ler isso, sabe, Nikita? Que você se sente em paz me ouvindo, porque eu sempre falo, né? Essas lives, essas conversas, e na verdade tudo que a gente faz na vida é uma troca, né? É uma troca. Para desenvolver esse programa, o Papo das 10, né, não é uma coisa fácil para mim. Né? A gente tem esse receio do futuro. Será que vai dar certo? Será que não vai dar certo? Eu tenho 10, 15, às vezes 20 pessoas que assistem o Papo das 10 ao vivo. Isso seria motivo, talvez, se eu tivesse a mente pré-ocupada, para eu encerrar o programa e falar, poxa, só 15 pessoas me assistindo ao vivo? Não, porque daí eu vou depois e busco motivação quando eu vejo lá no mesmo vídeo que tinha 20 pessoas ao vivo, que 300, 350 pessoas assistiram no seu tempo. A gente está falando de tempo aqui, de linha do tempo. Como é que eu vou ficar ansioso pensando se o vídeo vai bombar, se não vai bombar, quantas pessoas vão curtir? Não. O meu foco aqui, e eu até me emociono um pouco ao falar isso, o meu foco aqui são essas 10, 15 pessoas que estão ao vivo, mas o meu foco também é saber que depois mais 200, 300 pessoas vão assistir. Então eu foco aqui no momento presente, naquilo que eu preparei para falar para vocês. Entende isso? E de verdade, se a gente entender isso, entender esses conceitos, entender o que a gente conversou na manhã de hoje, mas, acima de tudo, colocar em prática, prestar atenção naquilo que está acontecendo agora, no nosso momento atual, a nossa vida vai mudar bastante. A gente vai ver que os nossos relacionamentos vão fluir mais. É o flow da vida, se joga no flow da vida, mas o flow da vida é o momento presente sempre. Porque o que já aconteceu já era, não tem como mudar. Tem como a gente olhar e aprender com o que aconteceu. O que vai vir não está ao nosso alcance decidir. A gente pode até fazer planos, a gente pode até ter sonhos e metas, e isso é importante. Mas a gente só vai conseguir chegar onde a gente quer se a gente atuar no momento presente. É simples, é básico e óbvio, mas a gente tem dificuldade em fazer isso, tá bom? Olha aí, 50 minutos de papo gostoso. Muito feliz por... Obrigado, Leozinha. Estava me achando aqui por estar no presente. Isso aí, Deus.
Dá um nó às vezes na nossa cabeça, né? Muito obrigado pela atenção de vocês. Papo das 10, toda quarta-feira às 10 da manhã. E eu tenho um convite para fazer para vocês. Hoje, botei aqui num papelzinho, ó, escrito à mão, para não esquecer de falar. Hoje eu vou fazer uma outra live, só que vai ser com a Juliana Vasilian, que é uma querida, né? Uma terapeuta fantástica que tem vários programas aí também no Instagram, que ajuda muitas pessoas e me convidou para fazer uma live hoje, quarta-feira, às 18 horas no Instagram. Nós vamos falar um pouquinho sobre o meu livro, mas não é uma live para venda, não é uma live para eu vender meu livro, mas sim para que a gente fale sobre o que tem ali dentro do livro de ensinamentos. Então a gente vai falar sobre Enneagrama, vai falar sobre autoconhecimento, vai falar sobre autodesenvolvimento. Obrigado, Deusa. Obrigado, Claudinha, Dada Lobo. Tá bom? Então fica o convite e se sentirem também de passar saudades também. De passar adiante o convite para a live de hoje, fiquem à vontade. E se também sentirem nos seus corações que gostaram do Papo das 10 de hoje, compartilhem o link, marquem pessoas, né, nos comentários para assistirem essa live de hoje também. Tá bom? Vamos em frente, vamos enfrentar esse frio que está lá fora nos esperando. Tá um dia lindo de sol aqui em São Paulo e já já eu tô na rua, né, vivendo o momento presente, prestando atenção em tudo que está acontecendo ao meu redor, para planejar e ter coisas boas no meu futuro, que é o que eu desejo também para todos vocês. Beijo em seus corações e até quarta-feira que vem. Aliás, até quarta-feira que vem não, até hoje às 6 horas da tarde para a live, tá bom? Beijo grande. Leozinha tá dizendo que tá lendo o livro, muito legal. Oi, Nini. Nossa, Aline, maravilhoso te reencontrar também. Jaqueline, Laís, Dada, Deusa, pessoas queridas que fizeram a diferença no meu dia hoje por estarem comigo aqui ao vivo. Beijo grande e até mais tarde. Tchau, tchau.